Boa noite, amigos do Centro Espírita Luz e Paz, aos irmãos que também nos assistem pela primeira vez. Estamos aqui em áudio e vídeo, mais uma vez, em virtude da pandemia que ainda nos assola e as recomendações das autoridades sanitárias para que não aconteçam aglomerações de pessoas, mas estamos juntos e vamos, mais essa segunda-feira, passar nossa conversa, nosso estudo sobre o Evangelho. Antes de iniciar, vamos fazer uma prece inicial, rogando a Deus e aos nossos mentores espirituais dessa casa, que nos assistam e assistam a cada um de nós nesse estudo de hoje, que possamos bem compreender o período pelo qual estamos passando e que possamos também superar esse momento com força, com resignação e, sobretudo, com fé, porque temos a certeza absoluta que não estamos sozinhos e que Jesus está no leme deste grande barco chamado Planeta Terra. Então, rogando a proteção dos nossos mentores espirituais, vamos tratar do tema de hoje, um tema bastante em voga, que tem tudo a ver com o momento pelo qual estamos passando e um tema que segue a linha das nossas últimas conversas. O tema, então, é transição planetária, né? Nós vamos basear nossa conversa hoje em duas, vamos dizer assim, duas obras como espinha dorsal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 18 do livro A Gênesis, um dos 5 livros da codificação kardeciana, né? Em tese seria o último livro dele. Na última palestra nós falamos um pouquinho sobre o tema dos exilados de capela e anteriormente sobre há muitas moradas na casa do Pai. Pois bem, no capítulo 2 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é justamente há muitas moradas na casa do Pai. E a gente viu ali que cada um dos planetas, assim como a gente tem vários orbes habitados, né, cada um deles tem um grau evolutivo. Assim como nós, aqui na Terra, encarnados e desencarnados ligados a este planeta, cada um de nós estamos num grau diferente de evolução. Cada uma das moradas do Pai, ou seja, cada um desses planetas, está num grau de evolução diferente, está num grau evolutivo, uma condição moral diferente. Assim também ocorre com o nosso planeta Terra. Então, hoje a Terra é considerada um mundo de provas e expiações. Eu digo hoje porque estamos num patamar de mudança. Digamos que estamos já deixando esse mundo de provas e expiações para trás e estamos adentrando num novo mundo, né, um mundo em regeneração, que nós vamos tratar um pouco mais para frente. Então, o que seria esse mundo de provas e expiações, né? Vamos ver um pouquinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que nos diz o Espírito de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito, né? Então, uma mensagem deixada pelo Espírito de Santo Agostinho em Paris, em 1862. Então, é um mundo de provas e expiações em que nós, espíritos ainda, digamos assim, pouco evoluídos, vamos passar por provações para que a gente possa, então, provar, através do livre-arbítrio, da nossa escolha, que já estamos escolhendo um caminho do bem, um caminho diferente, e por expiações, que é justamente as consequências das ações que nós fizemos, né? A gente sabe, dentro da doutrina espírita, a gente que conhece um pouquinho, que tudo que a gente faz, tudo que a gente colhe, a gente planta. Então, se eu plantei o mal, eu vou ter que colher
né? Não necessariamente o mal, mas eu vou ter que reparar o mal que eu fiz e vou ter que expiar isso para que eu prove, né? Sinta também essa sensação, aquele mal que eu fiz. Isso é expiação. Então a Terra, sendo um planeta de provas e expiações, ela está num momento evolutivo. E ela já teve um momento evolutivo diferente, né? Antes de ser um mundo de provas e expiações, o nosso planeta era um planeta primitivo. Então a gente passou por um período também de transição, em que a gente deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo de provas e expiações. E assim como a natureza ela vive em ciclo, ela está em ciclo, né? Ela opera em ciclo, né? Assim como nós temos a estação do ano, um ciclo sempre crescente e decrescente. Então a gente chega um momento em que a gente vai para o verão, outono, inverno, primavera. A gente também, na nossa evolução, e a Terra também, a gente passa em um momento que a gente tem que evoluir, né? Então, até mesmo a gente tem algumas obras de Divaldo, né, obras do André Luiz, em que mesmo aqueles espíritos que estão endurecidos na prática do mal, chega um momento em que eles se entediam e buscam a luz. Assim também, nessa evolução, é com os planetas. Então, há um momento que o nosso planeta, ou os planetas, precisam evoluir de escala, né? E chegou o momento que o nosso planeta vai, mais uma vez, passar da escala de mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Então é uma progressão dos mundos, né? Os mundos progridem moralmente, nós também progredimos moralmente. Eu acho interessante passar também uma mensagem também do Espírito Santo Agostinho, também consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma nova morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto em nada a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que se concentra a solitude e a sua providência num imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então vejamos, assim como nós somos criados espíritos simples e ignorantes, e o nosso caminho é evoluir, né, em milhares e milhares de anos, através de várias encarnações, a espíritos cada vez mais instruídos, superiores, de luz, os planetas assim também são. Inevitavelmente o planeta começa como um mundo primitivo, né, em seu início, em sua formação, sem a vida humana. Depois, quando cria as condições, vem a vida humana primitiva, a gente passa esse mundo de provas e o mundo vai caminhando. Então agora entramos no mundo de regeneração e inevitavelmente disso temos a certeza, como a certeza de que o Pai nos auxilia e nos ampara, nós temos a certeza que o nosso planeta será um mundo ditoso. Estamos nesse caminho, né? E ocorre então a chamada transição planetária. Então isso que estamos vivendo hoje é apenas uma mudança de estado evolutivo do planeta Terra, né? E lembramos mais uma vez, né, às vezes a gente é tomado
com esses acontecimentos, um pouco é natural que a gente às vezes se desespere ou fique sem saber o que está acontecendo. Mas como eu disse, não vamos perder a calma nem a fé, porque quem está no leme de todas essas mudanças é Jesus, né? E confiamos que Ele sabe o que está fazendo, né? Ele sabe como está nos conduzindo e só que Ele é governador espiritual da Terra, são 4,5 bilhões de anos, né? E para isso Ele já era um espírito crístico. Então, para Ele chegar como espírito crístico só nesse tempo, né, sem considerar esse tempo que Ele é governador espiritual da Terra, Ele já passou em sua jornada evolutiva por diversas transições planetárias. Então, confiamos que Ele sabe como nos conduzir e para onde estamos indo, né, o que temos que passar. Os mundos, vou ler um pouquinho aqui mais uma vez, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, agora nos dizeres de Allan Kardec. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, olha que notícia boa, já estamos, né, no caminho e cada vez mais próximo de ser um mundo muito mais feliz do que somos hoje. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então não vamos pensar que no mundo em regeneração que estamos entrando só vai habitar espíritos evoluídos. Não, né? Ainda seremos nós que habitaremos sujeitos às nossas paixões, né? Ao nosso materialismo. Mas haverá uma grande diferença. Vamos seguir com Allan Kardec. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe o silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade que preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então veja que nesse mundo de regeneração que estamos entrando, ainda seremos os mesmos espíritos. Entretanto, nós vamos tratar daqui um pouquinho, vamos dizer que haverá uma substituição de espíritos. Porque quem vai habitar cada vez mais esse nosso orbe não são espíritos perfeitos, mas espíritos que estão predispostos à mudança, né? Espíritos que estão predispostos a fazer, né? A iniciar essa reforma íntima, a buscar Deus no seu interior, a buscar a espiritualidade, ou espíritos que estão predispostos a continuar essa mudança. Não esqueçamos, por exemplo, nós da Seara Espírita, ou os irmãos de outras escolas religiosas que também já estão buscando essa espiritualidade superior, e nesse período que estamos vivendo é inegável, a gente sente isso, como as pessoas estão mais conectadas com Deus, estão buscando mais o alto, né? Então que a gente possa, nesse momento, ser aqueles que Jesus chamou de trabalhadores da última hora. Mas não sejamos apenas os trabalhadores da última hora, que sejamos também os trabalhadores da primeira hora do novo mundo que se inicia, né? Então, habitará esse mundo aqueles que já estão predispostos a essa mudança, a essa reforma íntima. E veremos o que acontecerá com aqueles que ainda estão endurecidos no mal. Os tempos são chegados, né? Ao estudar a Bíblia, o Novo Testamento, a gente vê o que Jesus nos passa, quando chegaria o final dos tempos, né? E depois a gente vê também no livro do Apocalipse, sobre a nova Jerusalém que desceria. E muita gente, às vezes, a gente lembra, tem que lembrar que tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento é uma obra literária, né? E muitas das coisas que foi ali dito, né, o Novo Testamento, o Evangelho, né, há 2000 anos atrás, o Velho há 3000 anos atrás. Então,
a gente tem que considerar o contexto da época também. E naquela época, nem tudo que se dissesse seria compreendido pelos homens da época. Então, muita coisa ficou para ser esclarecido posteriormente, principalmente através do Consolador prometido e do desenvolvimento moral, intelectual de da humanidade. Então, uma das coisas que Jesus colocou, os tempos são chegados, não significa o fim do mundo, mas o fim do mundo como ele é, o fim desse mundo de provas e expiações, né? E no livro A Gênese, agora vamos deixar um pouquinho de lado o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos entrar no livro A Gênese, o capítulo 18, cujo título é justamente Os Tempos São Chegados, né? Então, questiona Allan Kardec. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender, né, essas palavras proféticas? Para que a gente entre em desespero, para que a gente espere grandes cataclismas naturais que vão dizimar a população da Terra, dizimar o orbe? Não, não é isso, né? Basta estudar um pouco da história da humanidade, e a gente viu isso um pouco na última oportunidade que conversamos sobre os exilados de Capela, que cada um, nós estamos na quinta raça, a raça adâmica, e cada vez que o orbe sofreu uma transformação de uma raça para outra, coincidentemente, ocorreram alguns cataclismas naturais, né? E isso não tem nada de místico, não tem nada de profético. No livro A Gênese, Kardec nos mostra isso através da instrução dos espíritos e, sobretudo, de uma mensagem pelo espírito de Arago, que os planetas e os astros, eles exercem influência sobre o nosso orbe. E não é coincidência que a cada vez que a gente tem uma evolução em nosso estado evolutivo, né, em nosso caminhar evolutivo, acontecem alguma dessas, vamos dizer assim, catástrofes ou acontecimentos. Isso tem uma finalidade, que é acelerar a evolução da humanidade e do nosso planeta. Isso não tem nada de místico, isso está dentro das leis da natureza, nada mais é do que uma das leis morais, que é a lei de destruição, e isso está no livro dos Espíritos, nós vamos ver daqui a pouco, em 2 perguntas, que isso está ali dentro do livro dos Espíritos. Então, essas palavras proféticas, elas não anunciam uma perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento da lei da natureza, que é a lei de destruição, a lei de progresso também, né? Então, o nosso orbe, ele evolui por 2 aspectos. Um aspecto físico, e esse aspecto vai ocorrer pela transformação dos elementos que compõem o globo. Vamos citar um exemplo. Quando a gente era um mundo ainda em formação, e não era provável a vida na Terra como a gente compreende hoje. Por quê? Nós tínhamos uma atmosfera pesada, né? Também está no livro A Gênese. Então nós tínhamos os metais pesados no ar, na atmosfera. Com a transformação dessa matéria, a condensação, né? A precipitação desses metais pesados, ferro e todos esses minerais que a gente encontra no solo, isso deixou a atmosfera, veio para um estado sólido e transformou o orbe. Então entramos num outro momento evolutivo do nosso planeta, e isso propiciou o surgimento da vida. Então, da mesma forma, a transformação desses elementos vai levando a nossa evolução física. Então, saibamos, na medida em que a gente caminha para um mundo mais evoluído, a gente se desmaterializa, né? Como a gente disse, que Júpiter, um planeta dos mais evoluídos do nosso sistema solar, mas é um planeta gasoso, desmaterializado, na medida em que a gente avança na senda evolutiva, a gente também vai desmaterializando. Então, uma transformação física dos elementos que compõem o nosso planeta. De outro lado, nós temos uma transformação moral, que ocorre pela depuração dos seres encarnados e desencarnados que habitam o nosso orbe, que estão ligados ao nosso orbe.
Nós sabemos que a Terra é composta por diversos milhões de espíritos, tanto os que se encontram aqui encarnados, como milhares de espíritos desencarnados, mas vinculados a nosso globo. Então nós temos, hoje nós podemos avaliar um progresso bem grande no nosso planeta, que é um progresso em relação às ciências, às artes e ao bem-estar. É inegável, né? Tem um livro muito interessante chamado O Anjo Bom da Sua Natureza, que trata de como, por mais que a gente ache que as coisas estão numa degradação muito grande, se a gente comparar com o passado, a gente estamos numa situação bem melhor, né? E tudo hoje também que há de maldade, de degeneração, é uma coisa que choca mais a gente do que chocava antigamente. Então isso mostra pra gente como estamos muito mais avançados. Mas nós temos um progresso a realizar, que é fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Uma nova ordem, então, tende a se estabelecer, né? E uma mudança tão radical quanto a se elabora não pode se cumprir sem comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismos, catástrofes puramente materiais. Isso é o que nos ensina o espírito de Aragô. E agora o espírito de Dr. Berry, né, diz: sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas gerações e instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. E não é o que estamos vivendo hoje, né? Esse momento de pandemia não está levando a gente a um momento de crise, sim, né? Tantas incertezas sobre quanto tempo ainda viveremos, sobre nossa condição material, mas que nos convida a uma reflexão íntima de cada um de nós e que possamos nos encontrar com Deus e nos tornar um pouquinho melhores, iniciando essa reflexão íntima. Então é um período de perturbação, mas que, como sempre, vai levar a um avanço das instituições, um avanço das pessoas. Quantos exemplos de caridade, de fraternidade a gente não está vendo aqui no nosso município, né? Quantas pessoas querendo ajudar umas às outras nesse momento. Então isso desperta um sentimento novo. Às vezes, né, é preciso chacoalhar, às vezes um agravamento da doença para que a gente possa buscar a cura. Então, esses acontecimentos têm essa finalidade. Então, às vezes acontece essa progressão de forma lenta e às vezes é necessário de forma brusca. Eu disse que isso está no Livro dos Espíritos, aí eu peço licença porque eu acho válido ler o que nos coloca ali no Livro dos Espíritos. A questão 737 do Livro dos Espíritos está dentro das leis morais e a lei de destruição. Kardec formula a seguinte questão: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Respondem os espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e que se realizam em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então, momentos como esse vêm antecipar, né, tornar mais rápida a nossa evolução. Tem um programa que foi no ano de 1971, de O Pinga Fogo com Chico Xavier.
E no primeiro programa, houveram 2 programas, um na véspera do Natal e um no meio do ano. No primeiro programa foi realizado uma pergunta para ele, e essa primeira pergunta foi, digamos assim, a primeira vez que surgiu e tornou mais evidente essa questão da transição planetária, essa questão do exílio que alguns espíritos vão sofrer. E lá, a própria questão da data de limite, lá o Chico ele fala que se a gente não entrasse em guerra durante um período de 50 anos, a gente entraria num novo patamar da humanidade, e que isso dependeria dos homens e poderia ocorrer no início do próximo milênio, no meio ou no fim do próximo milênio, né? Isso dependeria do nosso comportamento. Hoje, vendo essa entrevista, pelo menos eu, uma opinião pessoal, eu fico feliz que a gente esteja vivendo esse período de transformação hoje, no início desse novo milênio. Isso significa que a gente superou esse caminho, e que a gente já está entrando nesse mundo de regeneração, né? E nas minhas reflexões eu comecei a pensar assim, a agradecer em cada evangelho diário que a gente tem feito, a oportunidade de estar vivendo esse momento de transição, né? Tenhamos certezas que nós, né, a gente não tem a dádiva do esquecimento, não lembramos, mas acredito que muitos de nós estamos aqui encarnados nesse momento sabendo do que viveríamos, e muitos de nós pedimos para aqui estarmos. Então, para mim, eu vejo como uma dádiva de Deus, uma grande oportunidade de estar vivendo aqui na Terra esse momento que somos chamados a essa mudança íntima. E a questão 738, ela é menorzinha, pergunta Kardec: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Respondem os espíritos: pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a fraqueza. Não é isso que estamos vivendo também? Né? A gente está assolado por um vírus, um ser vivo, também criatura de Deus, microscópico, que nos mostra a nossa fraqueza, né? Seja os países mais pobres do orbe, seja os países mais ricos, todos estão sofrendo as consequências de modo igual, está expondo a nossa fragilidade, né? E olha que interessante, não é através de uma guerra, não é através de um inimigo externo que a gente está sendo convocado a essa reflexão, mas através de um inimigo interno. Onde está o vírus? Ele está dentro de nós, né? É para a gente ser convocado a essa reflexão de que temos que fazer essa mudança, e isso depende de nós, né? Não vai depender, lógico, do governo, das nossas autoridades, mas o que cada um de nós pode fazer, né? Tornando nossos pensamentos melhores, seguindo as recomendações. É dentro de nós que está o vírus, está expondo a nossa fraqueza, né? E para tornar tudo isso muito rápido que vem esses flagelos. Então esses flagelos que vêm, essa progressão brusca, né, esses acontecimentos que a gente viu, nada de místico, porque essas coincidências de cataclismos com esses períodos de transição, isso decorre da influência dos astros um dos outros e da providência divina. Elas têm uma finalidade, que é tornar mais rápido a nossa evolução. E é claro, como a gente viu que no mundo em regeneração, os espíritos que vão habitar a Terra são espíritos predispostos à mudança íntima, né? E aqueles espíritos que não estão predispostos a essa mudança? O que acontecerá com eles, né? Aí volta na nossa última conversa. Os exilados de capela, né? Assim como aconteceu com eles, vai acontecer agora um exílio também do planeta Terra. Então aqueles espíritos que estão ainda endurecidos no mal, na ignorância, que não estão predispostos a realizar essa mudança íntima, eles não mais terão lugar aqui no nosso planeta. Então eles serão exilados
para um planeta primitivo, né, onde eles vão cumprir um importante papel divino, né, uma importante missão, que com esse grau de evolução que estamos, eles vão levar esse conhecimento e fazer avançar os povos, né, desses outras moradas do Pai mais primitivas. Então eles vão cumprir um importante papel, né? Quando a gente vê lá também, né, e aí eu peço licença, como eu disse, a Bíblia tem uma coisa literária e que naquela época a gente não podia compreender sem o véu que o Espiritismo nos descortinou. Então, quando haveria de ser julgado, né, quando ali fala que Jesus haveria de julgar, né, separar a direita e a esquerda, as ovelhas, é justamente o que acontece agora. É agora que vamos separar, né, que Deus vai separar aqueles que estão em condições de continuar sua evolução na Terra em regeneração e aqueles que deverão ir cumprir um período de exílio. E por que eu digo cumprir um período de exílio? Porque eles vão, né, a esses mundos primitivos, ter ali uma oportunidade através de expiações e provas mais duras de cumprir essa missão, de levar o avanço e se depurarem. E muitos deles poderão retornar à nossa pátria espiritual, assim como a gente viu o que aconteceu com os capelinos, né? A gente viu que grande parte dos capelinos, principalmente os egípcios, que aqui vieram, eles voltaram para a capela, para a sua pátria. Então aqueles terão essa oportunidade de retomar. E mais uma vez é o momento da gente ser convidado, né? Não que a gente vai se tornar santo, que a gente vai evoluir do dia para a noite, mas basta que a gente aceite esse convite, né? Como disse Jesus também, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Muitos são chamados, todos nós estamos sendo chamados a essa mudança, a essa predisposição para a mudança íntima. Então vamos aceitar esse convite para que a gente possa continuar aqui essa evolução, né? Então haverá uma mudança e também o Espírito de Aragô nos ensina que nem todos os espíritos serão exilados, né? Alguns terão oportunidade também de cumprir aqui no próprio planeta Terra, entre os povos mais atrasados, algumas provas e esse convite à reflexão. Mas sejamos, como eu já disse, sejamos trabalhadores da última hora e trabalhadores dessa nova hora que se inicia, né? Há uma mudança. Alguns livros a gente estuda, né? Também da obra de André Luiz, tem uma obra fantástica chamada Transição Planetária, e também Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco. Há algum tempo atrás, né, e Deus ele não deixa, não desampara cada um de nós e constantemente está nos dando oportunidades de se melhorar. É sabido, né, que desde a década de 50 houve uma limpeza nos umbrais, houve um convite a todos esses espíritos ainda presos na ignorância e na prática do mal a virem uma última reencarnação e se melhorarem, se abrirem para essa experiência, essa predisposição de mudança. Houve um chamado, então, uma grande oportunidade. Então a gente vê em alguma dessas obras, né, que houve essa mudança. Obviamente, muitos se abriram a essa oportunidade, outros não. Isso iniciou várias batalhas que a gente se encontra nesse momento, né, em fase final. Então todos tivemos essa oportunidade. Para quê? Porque isso vai mudar a geração. Por isso Kardec fala em uma nova geração desses espíritos predispostos. Isso acontecerá de duas formas. Vou citar o exemplo do Kardec, porque deixa muito claro. É como se a gente tivesse um regimento, um pelotão de soldados, todos eles, digamos assim, indisciplinados, arruaceiros, né? E como é que a gente muda esse pelotão? Os 100 estando assim, é muito difícil da gente conseguir mudar. Mas na medida em que a gente muda 5, depois troca 5 desses
soldados indisciplinados por 5 bem dispostos à ordem, à disciplina, isso vai melhorando, a gente vai mudando de 5 em 5. Quando a gente já tiver quase na metade, ou a maioria desse batalhão for composta por soldados predispostos ao bem, a gente consegue mudar o resto e a gente vê essa percepção. Então é assim que a transição vai se dar também, com uma substituição dos espíritos. Então espíritos ainda endurecidos no mal vão sendo substituídos gradativamente por espíritos predispostos a essa mudança, a essa regeneração. E como a gente não fica desamparado, né? A misericórdia divina não nos desampara em nenhum momento. Nesse livro, A Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda nos mostra que mais ou menos ali nos idos do ano 2000, nessa primeira década, está ocorrendo também uma reencarnação em massa de espíritos abnegados que vêm de esferas superiores e que não necessitariam encarnar na Terra para nos ajudar a passar por esse momento. Então a gente não está desamparado, essa substituição já começou a ocorrer. E por fim, então, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, essa reflexão, como será o mundo em regeneração, né? Para que a gente saiba o mundo que vai sair depois disso, né? Diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Então, nesse mundo em regeneração, é como, vamos dizer assim, né, nos dizeres de Allan Kardec, é como se o mundo doente estivesse saindo do hospital e indo para casa. Vamos nos recuperar. Nesse momento de alegria já, porque já estaremos iniciando. E a grande mudança desse período de crise é mudar as nossas instituições, é mudar o coração das pessoas, né? Com certeza o mundo não será mais o mesmo depois disso, né? Teremos que desenvolver novos valores de fraternidade, de solidariedade. Isso é o que esse momento está nos convocando, é isso que essa crise, que esse momento, busca despertar em nós, essa conexão com o alto e essa iniciação dessa reforma íntima. Essas eram as reflexões que eu queria passar hoje sobre esse tema de transição planetária, tá certo? Antes da gente encerrar, nós vamos fazer uma pequena leitura da mensagem do dia. Eu vou ler um livro, A Mensagem do Dia, pelo Espírito Sheila, psicografado por Clayton Levi. Tá? A mensagem, aqui a mensagem é dividida por dias, e a mensagem do dia 13, onde nos diz: mais adiante, a sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje, talvez, haja sombra. Amanhã, porém, a luz voltará. Agora é possível que a tempestade ocorra. Depois, porém, a bonança retornará. Por ora, é provável que a dor te visite. Mais além, todavia, a paz te sustentará. Neste momento, é possível que a enfermidade te faça companhia. Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te de que és um espírito imortal e que a saúde é o teu estado natural. Tudo mais que se te apresente com ameaças perturbadoras terá caráter transitório, porque é a lei de Deus que todas as criaturas se libertem do ego e cresçam para a consciência cósmica, plenas de paz. Então veja que a mensagem do dia hoje tem tudo a ver com o que nós dissemos, né? Neste momento
lembramos, somos espíritos imortais, não estamos sozinhos e que depois da tempestade sempre vem a calma, sempre vem a bonança. Sigamos confiantes e com fé, meus amigos, porque Jesus está no leme. Vamos então encerrar, vamos fazer nossa prece final, né? Agradecendo por este momento de estarmos distantes um do outro fisicamente, mas próximos, né, em espírito e em coração. Agradecendo aos mentores espirituais de nossa casa, que nos convidam a manter-nos vigilantes em nosso estado, a manter a serenidade e agradecendo por viver esses momentos. Agradecemos por termos uns aos outros, né? Se não nos faltam amparo da espiritualidade superior, podemos também nos amparar uns aos outros. Então, agradecendo, porque a crise também é uma dádiva de Deus para nos convocar à mudança. Vamos pedir aos nossos mentores que fluidifiquem a água que cada um de vocês colocou no recinto aí na casa de vocês, tá certo? Para que possam, através dos fluidos, trazer o equilíbrio, a paz e as energias que precisamos para passar por esse momento com a resignação de que é necessário. Então, desejo a todos vocês uma boa noite e nos encontraremos na próxima segunda-feira.